ataques Discord é que a Polícia de São Paulo está investigando integrantes de comunidades da plataforma Discord, que fazem o quê? Combinam atentados contra pessoas em situação de rua. Pode isso? Esses ataques têm acontecido em Goiás, no Rio, no Espírito Santo e aqui em São Paulo também. E depois, ainda por cima, são transmitidos por vídeo no próprio Discord. Olha que ponto a gente chegou. Olha o tamanho da crueldade, né? Isso mostra, inclusive, o quanto que a internet pode ser perigosa quando está nas mãos de pessoas más, mal intencionadas. Vocês não concordam comigo? E é o que tem preocupado especialmente pais de crianças e adolescentes. Por isso eu estou recebendo hoje aqui a promotora de justiça, a Gabriela Lusquinhos. Oi, Gabriela, bom dia, seja bem-vinda. Vamos falar de um assunto muito importante. Sim. Vou começar perguntando para você o básico, né? Quais são os maiores perigos que estão por trás dessa tela aqui, ó? Sim, primeiro quero agradecer esse convite. Eu que agradeço, né? É muito importante muito ter você bom. hoje aqui, porque é um serviço de extrema importância. Sim, é muito importante saber o interesse, né? Porque tem uma frase que fala assim: para se criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Nós fazemos parte dessa aldeia. Vocês aqui hoje estão fazendo parte dessa aldeia. Não basta apenas a atuação da escola, dos pais, do sistema de justiça. O sistema de justiça deve nem precisar ser atuado, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa, né? Atuar na prevenção, né? Exatamente. Então, sobre os perigos das redes, né? Essa matéria aí traz algo que tem acontecido aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu sou promotora no Rio. E essa plataforma do Discord tem uma faixa etária. Para ingressar no Discord precisa ter 18 anos. E nós vemos que crianças utilizam essa plataforma. Ali existem comunidades, panelas, que é como eles falam, em que eles tratam de assuntos criminosos, envolvendo ataques em escola, xenofobia, misoginia. Só ataques de ódio mesmo. Só ataques de ódio. Então, é uma atitude dos pais para não negligenciar. Sim. Porque a negligência, muitas vezes, a gente imagina que o nosso filho está no quarto e está tudo bem. Antigamente, nossos pais diziam assim: cuidado, filha, não sai à noite. Ou não vai por aquela rua, não anda por ali. Mas hoje o perigo está dentro da nossa casa. Sim. E nós temos agora crianças e adolescentes que fazem parte da geração do quarto. Só que muitas vezes os pais também estão no quarto. Então, não atentos, né? Não estão aos filhos atentos, que estão neste quarto por bom tempo, quarto, né? E imagina que está tudo bem nesse quarto. Ô, Gabriela, falando aqui, né, do caso do Discord, por exemplo, e sobre outros assuntos que a gente vai falar, quer dizer, se um adolescente uma criança cometeu um crime pela internet, esse pai pode ser responsabilizado? Esse pai do quarto pode ser responsabilizado? Pode. Sim, essa criança, na verdade, a criança, ela não é punida, né? A criança é aplicada uma medida protetiva. Ao adolescente, a partir dos 12 anos até os 18 anos incompletos, ele pode praticar um ato infracional, que é o nome do crime do adolescente. O adolescente não pratica crime. E quando o adolescente pratica um ato infracional, aí ele é aplicado uma medida socioeducativa. Ele pode perder a liberdade. E esses pais, eles podem sim ser responsabilizados civilmente. Podem ser responsabilizados. Agora, a gente está falando aqui, né? Então, os perigos, basicamente, por trás dessa tela, a gente pode ter casos de assédio sexual, a gente pode ter ataques de ódio, como você falou, xenofobia. O que mais que está por trás dessa tela? O que mais que eu devo, assim, que é um sinal amarelo para quem está nos assistindo nesse momento? A gente precisa ter uma conexão com o nosso filho. Quando a gente fala de estar conectado nesse mundo conectado, né? Nós precisamos reaver essa conexão com os nossos filhos, para que os nossos filhos não precisem ficar conectados com uma tela. Porque ali a gente não tem ideia do que pode acontecer. Situações de automutilação, situações de suicídio, situações em que uma criança expõe nudes e depois ela é ameaçada se não continuar fazendo, né? E não tem limite. Até aquelas brincadeirinhas de internet que muitas vezes matam, né? A gente já mostrou que jovens que morreram entrando na trend. No desafio, né? Assim, que também assusta, né? Agora, por outro lado, aí eu vou falar como uma pessoa adulta, né? Meu filho, graças a Deus, já cresceu, já é um homem, enfim, mas sempre tive preocupação com isso e eu tento me colocar no lugar de pais de adolescentes, de crianças hoje. Porque as coisas acontecem
assim, numa velocidade muito grande quando se fala de internet e de rede social, que muitas vezes a gente fica um pouco parado no tempo. E aí, quando você vê que tem novidades, você fala, como assim? Eu não sei disso. Eu vou dar um exemplo, não sei se a plateia já viu, se está sabendo. Eu, por exemplo, descobri esses emojis anteontem, gente. Tá puxado. Tá puxado, é porque é o seguinte, os significados deles, que você vai me corrigir se eu estiver errada, mas eu descobri a conotação sexual desses. De vez em quando até acho que já usei umas coisinhas aí, que não era ideia aqui, segundo, né, o significado. Quer ver? Bom, deixa eu começar pelo pêssego. O pêssego é um bumbum. Tudo bem, assim, agora anatomicamente você até, né, pode, ok. Agora, o diabinho roxo é interesse em algo proibido. O fogo sexy, esse pelo menos eu sabia. Aí tem esse outro ali, ó, bola de futebol americano, interesse por menores de idade. Vocês sabiam disso, plateia? Ai, que bom, serve de consolo, porque eu não sabia, aprendi anteontem isso, gente. Tipo assim, horas atrás. Aí tem um outro também, a bomba, gente, que quando botavam bomba eu não sabia o que era. E eu também fiquei sabendo, até assistindo uma série esses dias, homens que culpam mulheres por sua incapacidade de encontrar parceiras sexuais. Olha o quanto que a gente, né, muitas vezes está atrás das coisas que estão avançando nas redes sociais. E quando você se depara com isso, você fala, gente, o que eu perdi, né? Como é que as coisas foram evoluindo nesse grau e eu não estava sabendo, né? E há quanto tempo isso está acontecendo, né? Sim, sobre códigos, nós sempre tivemos códigos. Na nossa época, tinha aquela agenda que corria pela escola, em que tinham significados que você trocava letras. Uhum. Então, o adolescente, ele quer sempre utilizar os seus códigos, ele tem sempre a sua linguagem. Uhum. Quando a gente investiga casos de tráfico ilícito de drogas, tem uma forma própria, durante o monitoramento telefônico, durante as investigações, tem uma forma própria deles, gírias, expressões, que nós precisamos, em todo o tempo, estar nos atualizando. E assim como os emojis. Os emojis, assim, tem uma infinidade deles. Se vocês buscarem nas redes, você vai ver que tem uma infinidade de significados. E isso depende também muito do tempo, né? De tempos em tempos há uma mudança, depende do local, da região, do país. Isso pode mudar. Vocês que fazem esse trabalho de alerta, vocês devem ter que ficar, assim, a cada hora, a cada dia, se atualizando, né? Sim, acredito o tempo todo nós precisamos nos atualizar. E isso, tanto o Judiciário como o Ministério Público a polícia tem adotado medidas para que nós estejamos sempre um passo à frente. Uhum. E a prevenção, de fato, é o melhor caminho. Para que a gente não precise estar sempre um passo à frente, a gente precisa prevenir. Falando em prevenção, né, isso mostra, né, como é importante as famílias acompanharem o conteúdo que a criançada, que os adolescentes acessam, né, na internet. Aí a gente pediu para o Matheus Luz para que ele fosse para as ruas e conversassem com pais para saber como é que eles procuram, dentro do possível, fazer isso. Vamos ver, já a gente conversa mais. Pode rodar, diretor. Eu queria saber se você tem algum cuidado em relação a Beatriz e redes sociais. Tem sim, principalmente a mãe dela, né? Ela faz controle do celular dela, dos aplicativos que ela usa, né? Esses aplicativos de monitoramento, não. Mas eu tenho acesso ao celular deles. Já falei, se trocar a senha, fica sem celular. Meu marido, ele restringe tudo que ela vê no celular, ele aceita ou não. Qual é o teu maior medo? Pedofilia, né? Tem muita gente que passa por amigo e não é. Também de bullying também, a gente vê que tem pessoas que se aproveitam de jogos, que elas gostam bastante de jogos online, né? Faz com que a jovem acaba se mutilando, fornecendo fotos íntimas e faz chantagem, né? De assédio, se envolver com alguém que não presta. E isso já aconteceu uma vez, mas a gente pegou em tempo hábil. E o que aconteceu? Me conta. Na escolinha, ela se envolveu com uma menina que tinha um padrasto bem assediador. E a gente conseguiu pegar em tempo hábil e comunicou à polícia. Como que a gente protege os nossos filhos? Olha, eu juro que eu não sei, tá? Mas primeira coisa, eu acho que a educação dentro de casa, tentar ver bastante liberdade de conversar com a gente pra gente poder saber o que eles estão fazendo. Tem que ficar no pé, né? Porque não sabe quem tá do outro lado da telinha. Diálogo, conversa, se colocar no lugar dela. Também dá limites. Limites. Todo dia, né? Uma novidade diferente ser pai ou mãe hoje. Mas ainda agora com essa tecnologia que tá mega avançada, a gente faz o que pode, né? Instrução, educação. A gente tenta. A gente tenta.
É isso, né? A gente tenta, mas que bom que os pais têm essa percepção, pelo menos, né? Do perigo que está atrás das telas, né? Apesar de ter que ir se atualizando, como a gente estava falando aqui, dia após dia. Mas, assim, é o início, a liberdade de conversar com o filho, né? Eu acho que isso é importante. Muito importante, essa conexão com o filho. É importante a gente reaver essa conexão com o nosso filho, para que a gente possa olhar no olho, para que a gente possa criar um ambiente de confiança dentro da nossa casa, para que o nosso filho possa se abrir, para que o nosso filho possa falar, né? E achei muito interessante, né? Porque os pais, eles estão atuando, né? Da forma que eles compreendem que é adequada a partir dessa fala desses pais. São pais preocupados que não estão negligenciando, né? A negligência é algo que nós precisamos sempre observar. Nós precisamos sempre entender. Às vezes o filho dá um sinal. O sinal é: eu não quero ir para a escola. E muitas vezes nós pais, a gente, não, vai para a escola sim. A gente não busca saber o porquê você não quer ir para a escola. É verdade, tem toda a razão. Nós não procuramos buscar alguém na escola. O que está acontecendo na escola? A gente precisa cada vez mais, como pais, estarmos próximos da escola. A escola próxima dos pais. Porque hoje os desafios são muito diferentes dos nossos pais, né? Quando falavam pra gente, ou dos avós falavam pros pais. A gente tem hoje um leque muito maior, né? A tecnologia deu isso também como desafio. Isso tem muito a ver, acredito eu, com o testemunho da Renata, né? Porque, tudo bom, Renata? Seja bem-vinda ao encontro. Vem cá, você tem uma filha adolescente? Tenho. E você já passou por um problema assim com redes sociais? Conta um pouquinho pra gente do que você experimentou. Há um ano atrás, né? A minha filha agora tá com 15. Através do celular, ela tinha uma amizade. E aí eu comecei a notar alguns comportamentos, né? Dela, mudança de comportamento em casa. Tipo? Ela se isolou, começou a ficar mais no quarto. Ela tem uma irmã, ela também começou a mudar o comportamento com a irmã, com a gente da família. Ela passou a não querer sair com a gente, ela gostava de ficar mais em casa. E ela é uma menina super tranquila. E aí eu comecei a observar isso e a desconfiar do que estava acontecendo. Até o dia que a gente foi comprar uma roupa. E ela entrou na loja, ela ficou nervosa, chateada, porque ela queria exatamente, ela estava procurando exatamente uma roupa específica. E eu descobri que a roupa tinha sido escolhida pela amiga. E aí elas tinham um pacto, né, com pulseiras no braço e tudo mais, e conversavam em código, usavam emoji e outras coisas. E aí eu comecei a desconfiar do comportamento, ela ficava muito distante, ela não queria conversa, e ela sempre conversou muito comigo. E aí, como é que você descobriu? Então, você chegou... O que está acontecendo, minha filha? Foi mais ou menos por aí? Você chegou para ela e começou a conversar com ela. Foi aí que você soube de tudo isso? Não, até aí ela não contou. Ela chorou, mas ela não falava. Às vezes tem que fazer até um esforço, né? E aos pouquinhos, né? Ela ficou nervosa e falou que era nada, falou que estava cansada e só isso. Só que eu continuei com a desconfiança. Até o ponto que eu decidi fazer algo que eu não gosto de fazer e eu fui clonar o WhatsApp dela. Aí eu clonei o WhatsApp dela, descobri as conversas, inclusive tinha um adulto, uma pessoa mais velha por trás das conversas, as ameaças. Deixa eu dar só uma pausinha aqui. Clonar, quando a Renata falou clonar, ela falou, tipo assim, né? Tá bom, fiz alguma coisa. Mas não tá certo, não, fazer isso? Sim, hoje nós, como pais, nós temos acesso a uma série de aplicativos de controle parental, como o Custódio, o Family Link, enfim, tem vários que você pode buscar e aquele que mais se adequar à sua realidade. E você customiza as regras para o uso do celular do seu filho. E ali você vai conseguir, de certa forma, acompanhar o seu filho. E muitas vezes as pessoas questionam, e o direito à privacidade? Sim. Na internet não tem privacidade. Ainda mais quando você está falando dos filhos, né? Crianças, adolescentes, né? Não existe privacidade em redes sociais. Que privacidade? Tudo que a gente tem visto nas investigações do Discord, não existe privacidade alguma. Eles invadem os quartos dos nossos filhos e eles usam de ameaça, de chantagem com os nossos filhos. Nós, através do cuidado, nós vamos sim olhar e monitorar aquilo que nossos filhos estão fazendo no quarto, no celular, assim como os nossos filhos fazem na rua. Se o seu filho pedir num dia de semana, eu vou sair agora e vou para a festa tal, você vai dizer não, você não vai. Exato. E por que a gente tem essa dificuldade de monitorar o celular? Como se isso fosse uma invasão à privacidade, isso não é. Até porque, Gabriela, se você não faz, outros farão. Vão manipular o seu filho, vão levar o seu filho para o mau caminho. E aí, desculpa te interromper, porque eu senti que você
clonei. Aí dá uma pausadinha assim, mas não fez nada demais. Muito pelo contrário, você está atuando na prevenção, segundo a própria Gabriela aqui. E aí, Renata, conta o resto pra gente. Descobri as conversas, inclusive a outra adolescente incentivava o ódio, né? Falava pra ela que eu pegava no pé e que, por exemplo, ela ia ficar tranquila se eu não existisse, né? E aí ela incentivava. Quando ela falava assim, eu tô me sentindo mal, ela dizia, então se mata. Nossa, e manipulando a manipulava, sua filha, né? Manipulava o tempo todo. Aí até eu acabei entrando, peguei o WhatsApp dela e me passei por ela no WhatsApp. Olha, e aí? Aí eu iniciei toda a conversa e aí eu falei pra ela, olha, minha mãe descobriu. Aí ela foi e falou, sua mãe descobriu? Até falou o nome da pessoa. Ela falou, minha mãe descobriu. E agora o que faz? Ela disse, apaga meu número, pega o celular da sua mãe, apaga tudo que tá dela. E também apaga o número da minha mãe, porque ela tem. Olha. Então aí minha filha não sabia do que eu estava fazendo. E aí depois você contou pra ela? Aí depois a gente teve a conversa, foi quando ela resolveu desabafar. Ela contou que estava com muito medo. Ela tinha medo de falar pra mim o que estava acontecendo, porque ela era ameaçada. Né? Ela era ameaçada por essa aspas amiga? Sim, ela era ameaçada. E essa era uma amiga que ela conhecia? Porque às vezes a pessoa só conhece virtual, ela não conhece nem presencial. Ela né? conhecia. Elas duas ameaçava já tinham, como, Renata? Ameaçava, falava pra ela que já tinha o endereço dela, que a pessoa que estava conversando, que queria conversar com a minha filha, tinha o endereço dela, sabia tudo sobre ela, que ia expor coisas que ela tinha falado com ela, né? Então ela ficou com muito medo. Imagina. Né? Aí ela falou pra mim, mãe, às vezes eu pensava em besteira, porque eu não sabia como falar pra senhora, porque eu tinha vergonha, medo. Tá vendo? Foi aí que eu comecei a perceber o tanto, né, que é grave esse acesso ao celular descontrolado, a família não ter acesso, né? Eu acho que é muito importante os pais ficarem, né, atentos aos seus filhos. Não é porque é adolescente que você deve deixar de lado. Imagina, né, assim, e o quanto que foi importante você ter estado presente nesse momento, né? O que poderia ter acontecido se você não tivesse clonado, falado com a filha, cuidado dela, protegido ela. Aliás, falando de cuidado, tem alguns cuidados básicos aqui do dia a dia que a gente separou. Eu vou lendo, vou pedir para você complementar. Pode ser, Gabriela? O pessoal que está acompanhando, não é só pai e mãe, porque às vezes vó ajuda a cuidar, né, da educação do filho, né, do neto, no caso. Aqui a gente tem regras claras. Que regras seriam essas? Então, seu filho quer um celular. Esse é o momento ideal para você já estabelecer essas regras. Regras claras, limite de tempo, horário de uso, o que não se pode acessar, você saber quais são as senhas de aplicativos, senhas de computador, de celular. Você saber que tipo de conteúdo ele está acessando. Que aí tem a ver com a participação também do conteúdo, né? Que não é só fiscalizar, também é conversar com ele sobre isso, você vai aprendendo, né? Porque muitas vezes não vai adiantar somente proibir, porque a curiosidade vai vir, ele vai querer descobrir de outra forma, e adolescente ele acaba conseguindo. Por isso eu insisto sempre na questão da conexão. Você participar do conteúdo é você interagir com ele a respeito daquele conteúdo, você explicar aquilo. Atenção ao isolamento, a gente falou aqui, foi o caso inclusive da Renata, né? Quer dizer, começa a se isolar muito, sinal amarelo. E exemplo em casa que eu queria comentar rapidamente com você, que é o seguinte, às vezes o pai fala, não pode celular, mas ele está usando, né? Não, é o meu chefe que está falando aqui, né? Assim, e o adolescente, a criança, quer dizer, não é só o falado, é o que eles estão vendo que você está fazendo, eles são esponja, né? Eles pegam o que estão presenciando, né? Sim, o exemplo em casa é fundamental. Exemplo para tudo, né? Nós, como pais, somos a referência primeira dos nossos filhos. Ele olha para nós e vê que aquilo que a gente faz, ele vai copiar. Desde pequeno. Então, a regra, o exemplo em casa a respeito do uso de celular, né? Nós, como pais, festejamos a lei que proibiu o uso de celular nas escolas, não é verdade? E nós, por que nós não fazemos também algo na nossa casa? Por que nós não estabelecemos uma regra que a partir de horário X nós não usamos celular? E nós precisamos ser aquele que começa a cumprir essa regra. A dar o exemplo. A dar o exemplo. Então, eu vou parar. Muitas vezes o filho, a gente fala para o filho, filho, larga o celular. O filho vem falar conosco que a gente está fazendo o quê? A gente está no celular. A gente não consegue olhar no olho. Nós precisamos voltar a olhar nos olhos dos nossos filhos. A gente precisa criar essa conexão, porque quando a gente olha no olho, a gente consegue perceber o que está passando ali dentro dele.
E então eu acho que esse exemplo em casa é fundamental. Nós precisamos ter coerência com aquilo que a gente cobra dos nossos filhos. É isso, é coerência acima de tudo. Muito obrigada, Gabriela, pela presença, pela conversa, pelo serviço, pelas dicas. Gente, importante reforçar que esse cuidado não é uma invasão. Às vezes os pais ficam preocupados. Esse cuidado significa proteção, significa afeto, significa amor com os nossos filhos, com os nossos pequenos. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, porque todo dia tem novidade. Gabriela sabe muito bem disso.